Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula, conversaremos sobre as equações importantes no conteúdo de espelhos esféricos. Então, após conhecermos os raios notáveis, após conhecermos os tipos de imagens baseando-se na posição em relação aos espelhos, tanto no caso do côncavo quanto no do convexo, está na hora de nós aprendermos a fazer as contas envolvidas em alguns problemas. Então, a primeira delas, e mais importante, é a equação de Gauss, também conhecida, mestre, como equação dos pontos conjugados. Então, o Gauss, ele, utilizando-se semelhança de triângulos, que a gente pode ver isso aí na matemática, né? Lá na geometria, inicialmente, geometria básica, ele resolveu a relação entre a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho, ao foco deste referido espelho. Então, olhando para cá, 1 sobre F é igual a 1 sobre o DI mais 1 sobre o DO. Como assim, mestre? 1 sobre a distância focal será igual a 1 sobre a distância da imagem até o espelho, mais 1 sobre a distância do objeto até o espelho. Por esta equação, mestre, podemos, a partir do tipo do espelho e o seu foco, a partir da posição que o objeto esteja em relação a esse espelho, determinar a localização da imagem neste espelho. Essa equação pode ser lembrada, né, por um macete muito tranquilo, mestre, uma frasezinha bem legal para a gente dizer, ó, dá para dizer que 1 é F de letra F, né, mestre? 1 é fedido, isso, 1 é fedido. Depois disso aí, tu não esquece mais essa equação. Porém, temos que ter cuidado na hora de escolhermos os sinais para cada uma dessas distâncias, já que essa é a distância focal, essa é a distância da imagem até o espelho e essa é a distância do objeto até o referido espelho. Então, olhando para a tabelinha aqui do lado, ó, se o espelho for côncavo, o foco é positivo. E nós já vimos isso, mestre, na aula anterior, nos tipos de espelho. Eu mostrei para vocês que no caso do espelho côncavo, o foco é um foco real, está em frente ao espelho. Portanto, usaremos o seu valor na equação de Gauss como positivo. Já no caso do espelho ser convexo, acontece justamente o oposto, não é? O foco é virtual, o foco e se o foco está atrás do espelho, este foco só pode ser contabilizado como negativo. Então, espelho côncavo, foco positivo. Espelho esférico convexo, foco negativo. Não esquece aí, mestre. E aí tem um pequeno detalhe que eu gostaria de compartilhar com você, já é que o seguinte, caso tu estejas à procura do foco, em busca do foco, se tu quiseres saber o valor do foco, não coloca sinal, mesmo que tu já saiba se o espelho é côncavo ou é convexo, porque quando tu quer encontrar o valor de uma grandeza, tu vai encontrar esse valor junto com o sinal. Então, pelo amor de Deus, mestre, ó, pelo amor de Deus, tu não coloca o sinal se tu estiver procurando o foco. Tu vais colocar o sinal se tu já tiver o valor do foco, sabendo o tipo de espelho. Continuando. A distância da imagem até o espelho será contabilizada quando positiva quando tu souberes que a imagem é real. E a maneira de saber que a imagem é real, mestre, é que ela pode ser projetada. Aliás, somente imagens reais podem ser projetadas. Portanto, se a questão te disser que uma imagem é projetada em um anteparo, tu tens que lembrar que essa imagem é real por causa disso. E se o anteparo encontra-se a alguma distância do espelho, a distância da imagem até o espelho é o mesmo valor. Porque se a imagem está projetada no anteparo e o anteparo está a 1 metro do espelho, por exemplo, necessariamente a distância da imagem até o espelho também será de 1 metro. E, importante, né, mestre? Se ela está projetada, ela é real, tu contabiliza na equação de Gauss esse DI como positivo. Da mesma forma, se a imagem for virtual, o DI será utilizado como negativo. Qualquer distância para trás do espelho será medida, será contabilizada como negativa. Portanto, se a imagem for virtual, na hora de colocar a distância dessa imagem ao espelho, tu vais colocar um valor na equação de Gauss como negativa. E caso a questão te fale da natureza do objeto, quando o objeto for real, vais usar o DO, que é a distância do objeto até este espelho, como positiva. E se o objeto for virtual, vais utilizar a distância do objeto até o espelho
como negativa. Ô, mas professor, como é que pode aí o objeto ser virtual? Que negócio é esse, né, professor? Calma, mestre. Para começo de conversa no ensino médio, não se aborda o tema de objeto virtual. Então, uma questão não vai aparecer. Mas, já que tu queres saber o que é um objeto virtual, eu vou te dizer a definição do objeto virtual, baseando-se numa coisa que tu já sabe. Tu sabe, né, mestre, que eu trabalho assim. E depois eu vou te dar um exemplo. Então, por primeiro, como é que a imagem era virtual? A imagem era virtual quando era formada pelo prolongamento dos raios refletidos, porque os raios refletidos formam a imagem definida pelo espelho. Já que eu tenho um objeto virtual, este objeto será localizado através do prolongamento dos raios incidentes no espelho. Mestre, quer dizer que quando um objeto for virtual, a sua localização será descoberta pelo prolongamento dos raios que incidem no espelho, porque os raios incidentes são originados do objeto. Então, já que uma imagem virtual é localizada através do prolongamento dos raios refletidos, que são os que formam a imagem, o objeto real será localizado pelo prolongamento dos raios incidentes no espelho. Então, o objeto real é aquele cuja localização é definida pelo prolongamento dos raios que no espelho incidirem. E o objeto que tu está esperando, eu sei, mestre, é a luzinha que sai do laser. Peço para tu imaginar uma situação como exemplo, usa a cachola aí, vamos lá, vamos pensar. Se eu pegar a luzinha do laser, eu vou mirar contra o espelho, se por acaso aqui fosse um espelho, e ao mirar a luzinha do laser contra o espelho, será que no espelho eu enxergo a imagem do laser? Não, eu enxergo a imagem do laser projetada na parede após refletir os raios no espelho. Se a imagem está na parede, é porque a imagem é do tipo real. Ela está projetada em um anteparo ou em frente ao espelho. Fora do espelho, na frente do espelho, é real. E se a imagem é real para um espelho plano, necessariamente o objeto é virtual. Agora, continuando aqui, mestre, use então, caso a questão relacione a distância focal, a distância da imagem e a distância do objeto, a equação de Gauss ou dos pontos conjugados, que é 1F dividido 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, e cuide os sinais. E uma dica, mestre, para lembrar dos sinais é a seguinte: sempre que for real, é positivo. Sempre que for real, é positivo. E, do contrário, sempre que for virtual, é negativo. Então, a imagem virtual, o DI, que tem a ver com a imagem, é negativo. Quando o objeto for virtual, que tem a ver com o objeto, aí o DO vai ser positivo. E no caso do espelho não é diferente, né, mestre? Se o espelho é côncavo, o foco é real, contabiliza como positivo. Se o espelho é convexo, o foco é virtual e contabiliza este foco como negativo. E a segunda equação que nós vamos ver para espelhos esféricos é a equação da ampliação, representada por A maiúsculo, ou também chamada de equação do aumento linear ou aumento linear transversal. Do que a gente está falando, mestre? Se a gente está falando do aumento, a gente quer dizer quantas vezes a imagem foi ampliada em relação ao tamanho do objeto ou reduzida, não é, mestre? Porque pode haver imagens menores. A gente viu que a imagem pode ser virtual direita e menor ou real invertida e menor no caso dos espelhos. Então, a equação da ampliação ou do aumento linear transversal nos dirá se a imagem é maior ou menor do que o objeto. Então vamos ver como é que isso funciona, mestre. Ó, o tamanho da ampliação, ou o que a gente chama de aumento linear transversal, vai ser calculado dividindo-se ou o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, é o que I e O representam aqui respectivamente. Então o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Ou podemos fazer essa conta também, calcularmos a ampliação, pelo valor negativo da distância da imagem até o espelho, menos DI, sobre a distância do objeto até o espelho, que é o DO. Então, a ampliação é Izão sobre Ozão, ou igual a menos DI sobre DO. E essa equação, mestre, já apareceu há um tempo atrás, quando falávamos sobre câmara escura de orifício. Só que lá não contabilizamos esse sinal negativo. Então, imagem sobre objeto será igual à distância da imagem sobre a distância do objeto até o espelho. Na verdade, é uma semelhança de triângulos também. Falamos anteriormente que o Gauss utilizou a semelhança de triângulos da geometria para achar a relação entre os
pontos conjugados entre o foco, entre a distância do objeto até o espelho, entre a distância da imagem até o espelho, que era aquele 1 fdido. Então, a equação da ampliação do aumento linear também vai ser em função de semelhança de triângulos. Então, imagem sobre objeto, a altura da imagem sobre a altura do objeto, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, igual a menos DI sobre o DO. E aí aquela contabilização de sinais de antes, mestre, serve aqui também. Se a imagem for virtual, o DI é negativo, este menos é apenas o menos da equação, né, mestre? E quando o objeto for real, o DO vai ser positivo. Quando o objeto for virtual, o DO será negativo. E os sinais que aparecem na ampliação nos dizem se a imagem é direta ou invertida. Então, se a ampliação der positiva, a imagem é direta ou direita, ou seja, com a mesma orientação do que o objeto. Caso a ampliação der negativa, significa que a imagem é invertida em relação ao objeto. Acabei de perceber que faltou uma letra V aqui, não é invertida, é invertida. Foi mal. Então, se a ampliação for negativa, significa que a imagem tem orientação oposta em relação ao objeto. Agora vamos observar uma coisa, mestre. Quando a imagem é virtual, o DI, a distância da imagem em relação ao espelho, sempre vai aparecer negativo. Então, quando a imagem for virtual, vai ficar menos vezes o menos do DI vai ficar mais. Consequentemente, será positiva a ampliação. O que eu estou querendo dizer com isso, mestre? É bom tu falar, né? Porque senão a gente não entende. Olha só, mestre, eu estou querendo dizer que sempre que a imagem for virtual nos espelhos esféricos, e o DI vai ser negativo, e menos com menos dá mais, e a ampliação vai ficar positiva, quer dizer que toda vez que a imagem for virtual nos espelhos esféricos, ela será direta ou direita. E toda vez que a imagem for real, já que o DI será positivo, menos com mais dá menos com mais dá menos, a ampliação será negativa. E quando ela é negativa, a imagem é invertida, não invertida, né? Invertida, cabeça, né? Invertida. Então pensemos, toda vez que a imagem for real, DI positivo vezes o menos continua sendo menos, a ampliação vai ser negativa. Então toda vez que a imagem for real, ela será invertida. Então nos espelhos esféricos podemos lembrar a partir da equação da ampliação que toda imagem virtual é direta e toda imagem real será invertida. Tava achando que ia acabar esse bloco, né? Não vai não, porque eu tenho que falar uma coisa bem importante contigo, ó, mestre, até vou escrever pra gente. Toda vez que uma questão nos disser qual é a ampliação, qual é o tamanho da imagem em relação ao objeto, quantas vezes esse objeto é maior do que, que a imagem é maior que o objeto, ou quantas vezes menor, ela está nos dando uma informação muito importante. Então, se uma questão fala lá, reticência, né, pontinho, 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 uma imagem ampliada 4 vezes maior do que o objeto, ele está te dizendo pela questão, mestre, isso aqui, ó, que a imagem tem um tamanho 4 vezes maior do que o tamanho do objeto. E se a imagem é ampliada 4 vezes e a imagem tem 4 vezes o tamanho do objeto, se a gente colocasse aqui, ó, no lugar da imagem 4 vezes o O sobre o O, ia cortar os Os, como é que é o barulho? Ia cortar os Os, e aí ia ficar com 4 igual a menos DI sobre DO, passaríamos o DO multiplicando e a gente saberia que o DI seria 4 vezes maior do que o DO. Portanto, mestre, tu pode ser mais rápido que isso, tu pode ser mais esperto ou mais esperta e fazer o seguinte. Já que ele te disse que a imagem é 4 vezes o tamanho do objeto, já escreve que o DI terá módulo 4 vezes o valor do DO. Então, observem que o módulo do DI será 4 vezes o tamanho do DO. Depois, mestre, se essa imagem ampliada é virtual, tu sabes que o DI será negativo, ou se essa imagem for real, tu sabes que o DI será positivo. Então, guarda isso na cachola, mestre. Te disse a relação entre o tamanho da imagem do objeto, ele está, na verdade, querendo te dizer qual é que é a relação entre o DI e o DO, para depois tu usares na equação de Gauss. E agora, mestre, chegou a grande hora de eu te mostrar um resumão dos espelhos esféricos, tanto côncavo
quanto convexos. E aí eu vou te pedir para pausar a aula. Calma, ainda não, espero te dizer isso. Eu vou te pedir para pegar um papel, de preferência pelo menos meia folha de ofício, tá? Pelo menos esse tamanho, faz um esqueminha que tu vai conseguir enxergar o que tu escreveu. Não, post-it não pode. Eu sei que tu ama o post-it, deixa de lado. Não pode. Bota o post-it, pega uma folha ou se tem um post-itão, né? Post-itão bem grande, tu pode pegar esse post-itão, mas tem que ser parecido com o tamanho de meia folha de ofício. Então, dá pausa aí e vai buscar. Pronto, de posse dessa meia folha, tu vai fazer esse desenho aqui, ó, como se fosse meio que uma espinha de peixe, né? Tu vais desenhar a esfericidade do espelho côncavo ou convexo e o eixo principal e colocará também, mestre, ó, o V de vértice, o F de foco e o C de centro de curvatura. E não te preocupa com as proporções aqui, tá, mestre? Tu pode fazer bem distante os pontos ali, porque a gente vai colocar uma sigla em cada espaço, então precisa de espaço. Dá pause aí, desenha e depois dá o play. Pronto, depois de fazer esse desenho, agora tu vais também desenhar em cada posição que eu desenhar aqui um objeto, que seria uma seta, né, mas representando este objeto. Então vamos lá. Um objeto em frente ao espelho esférico convexo, um objeto entre o foco e o vértice do espelho côncavo, um objeto sobre o foco do espelho côncavo, um objeto entre o foco e o centro de curvatura do espelho côncavo, um objeto sobre o centro do espelho côncavo e um objeto além do centro de curvatura do espelho côncavo. E se tu não desenhares todos do mesmo tamanho, não tem problema, mestre. Desde que tu desenhe esses 6, sempre dá 6, eles estiverem nas posições corretas, cada um em uma dessas posições. Então pode dar play e fazer o desenho. Depois de dar o pause, né? Agora nós vamos conversar sobre como completar esse esquema. É claro que deste lado aqui, mestre, ó, se nós estivéssemos em frente a essa esfericidade, qual seria o tipo de espelho à nossa frente? Seria um espelho esférico côncavo ou um espelho esférico convexo? Claro que seria convexo, estamos em frente à convexidade, não é, mestre? Então aqui seria o espelho esférico, é claro, mas convexo, que é mais importante. Convexo. Já vou lembrar, no espelho convexo o foco é côncavo, o foco é positivo ou negativo? Negativo. Então já dá para escrever agora. Espelho convexo, foco negativo. Anota ali, mestre. Quanto mais coisas colocar nesse esquema, cada vez que tu olhar para ele, mais coisas tu vai lembrar. E se nós estivéssemos do outro lado, vou para o outro lado aqui, mestre, ó. Se nós estivéssemos do outro lado, estaremos em frente a qual espelho? Sim, estaremos em frente ao espelho esférico côncavo. Então vou anotar aqui, ó. Espelho esférico côncavo. E côncavo. Neste espelho esférico côncavo, o foco é positivo ou negativo? Por ser real, o foco é positivo, né? Então, no espelho côncavo, o foco é positivo. Vou colocar o mais aqui. Depois disso, mestre, vou trocar de cor aqui. Tu vais falar uma frase bem esquisita, mas que faz muito sentido para esse esquema e te ajuda a lembrar do nome do esquema, te ajuda a lembrar de como formar ele, enfim. Então, o que tu vais dizer a segunda vez vai ser comigo, é o seguinte, te prepare que vem uma coisa esquisita, tá, mestre? Ó, VD, VD, pula um, ri, ri, ri. Sim, eu falei VD, letra V e letra D, e depois RI, RI, RI. Então, vai comigo, ó. VD, VD, pula um, ri, ri, ri. Vamos de novo? VD, VD, pula um, ri, ri. E aí, galera, como é que é? VD, VD, pula um, ri, ri. Tá, chega. Então escreve isso, mestre, ó. VD, VD, pula um, criatura. Pula, não escreve, é para pular. Por isso que tu vai dizer VD, VD, pula um. Então, VD, VD, pula um, ri, ri, ri. VD, VD, pula um, ri, ri. Hoje tu vai tomar banho. VD, VD, pula um, ri, ri. VD, VD. Tá. Depois de escrever isso, mestre, onde tu pulou um, tu vais escrever duas palavras que começam com I. Então eu vou escrever os dois Is primeiro para lembrar, ó, dois Is. E a primeira vai ser infinita e a segunda imprópria, ou ao contrário, a primeira pode ser imprópria, a segunda infinita, não faz diferença nenhuma aqui, mestre. Então, infinito, infinito e in.
imprópria, imprópria. Depois de fazer isso, mestre, o esquema está quase pronto. Falta a gente colocar onde que a imagem é maior, onde que a imagem é menor e onde que ela tem o mesmo tamanho. E aí, para lembrar disso, eu quero que tu lembre bem qual é a regra sobre a entrada nas festas, hein, mestre? Ó, o que tem que ter para poder entrar na festa de noite? Tem que ser maior de idade, né? Professor, tem que ser maior de idade, né? Eu sou de maior, eu já... De maior não, criatura, é maior ou menor. Então, se é maior, pode ir na festa. Se é menor, não pode entrar na festa. Ô, professor, que festa? Você tá viajando? Sim, vamos imaginar juntos que há uma festa no foco. Então, a festa das imagens ocorrerá no foco. Por que isso? Porque aí os maiores estarão na festa, os maiores estarão próximos ao foco. Então, eu vou escrever aqui, ó, maior ao redor do foco onde tem a festa. É brilhante isso, não fui eu que inventei, mestre, mas é muito boa, convenhamos, né? Agora, para colocar as menores, continua com a mesma regra. Os menores ficam de fora. Então, menor aqui e menor aqui. E quem é que fica segurando os menores para não entrar lá onde estão os maiores na festa? Sim, o segurança. Aí tu vai lembrar Ô mestre, segurança não se escreve com C, eu sei. Mas a gente vai lembrar que no C de segurança ficam os iguais. Isso, eles ficam iguais porque eles não se entorpecem, né, mestre? Não bebem nada, ficam lá tranquilão, eles têm que separar quem é que já está meio alterado ali. Então, os iguais ficam no C de segurança. E aí eu gostaria que tu revisasse essa formação desse desenho, desse esquema. Eu te ensinei coisas para lembrar, para conseguir fazer esse esquema na hora da prova. Não vai levar ele no bolso, né, mestre? Ou até a prova pode, depois joga fora e lá na hora tu faz, melhor jogar fora não, né? Guarda num lugar que ninguém vai ver, porque esse esquema aqui salva vidas e pode ser que te faça conquistar a vaga no lugar de alguém. Então, não passa para ninguém. Mas, voltando aqui, vamos imaginar agora o que esse esquema quer dizer, né? Como é que ele funciona. Se eu estiver em frente a um espelho convexo, qual é o único tipo de imagem possível de ser formada para um objeto? Virtual, direta e menor. Meu Deus, professor, isso é um milagre! Sim, o milagre da inteligência humana da pessoa que inventou isso aqui, nada mais, né? Mas voltemos, se eu estiver em frente a um espelho côncavo, aí eu tenho 5 possibilidades. Por quê, mestre? Porque tem 5 possibilidades de posicionamento do objeto em relação ao espelho. Então, se o objeto estiver entre o vértice e o foco, a imagem deste objeto será virtual, direta e menor do que o objeto. Se o objeto estiver sobre o foco de um espelho esférico côncavo, a imagem será imprópria, projetada hipoteticamente no infinito. Se o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura desse espelho côncavo, a imagem será real, invertida e maior do que o objeto. Se o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a imagem será real, invertida de mesmo tamanho. E se o objeto estiver além do centro de curvatura, a imagem será real, invertida e menor do que o objeto. Isso, muito bem. Agora, para não ficar um pouquinho incompleto, vamos escrever uma frase bem importante que eu já falei hoje, mas eu vou repeti-la porque ela realmente ajuda a resolver as questões. Escreve ali, ó, somente imagens, tá muito perto. Somente, então, imagens reais. O que, mestre? Boa! Podem ser projetadas. Podem serem, tô brincando, ser projetadas. Para que isso, mestre? Porque aí tu vai ler a próxima vez que uma imagem ampliada, projetada, e onde já para, é uma imagem real. Se ela é uma imagem real, essas 3 possibilidades aqui, tu já sabe que o espelho é côncavo e que o objeto está além do foco desse espelho côncavo. Genial, não é? Então lembra do esquema VDVD, pode apelidar ele assim, e aí tu vai lembrar VDVD, pula 1, onde tu pulou 1, bota 2 is, infinita imprópria, ao redor do foco onde tem a festa das imagens vão os maiores, de fora os menores, e no C de segurança vamos colocar os iguais, porque eles não bebem e ficam iguais a noite toda.
Pronto, mestre. Nessa aula conversamos sobre a equação de Gauss, ou dos pontos conjugados, que relaciona a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho e ao foco desse espelho. Olhamos para os sinais das grandezas, lembrando que tudo que for virtual é negativo, tudo que for real vai ser positivo. E também conversamos sobre a equação da ampliação, ou aumento linear transversal, que é a comparação entre o tamanho da imagem do objeto, também pode ser calculado por menos d sobre dO. Também vimos que toda imagem que é virtual será direta, no caso dos espelhos esféricos, e toda imagem que for real será invertida. Depois disso, vimos o esquema VDVD, para sabermos de cabeça ali, se tu tiver o esquema VDVD na memória, o tipo de imagem baseando-se na posição do objeto em relação ao espelho esférico convexo ou espelho esférico côncavo. Espero que tu tenhas gostado, espero que tu tenha curtido. Vai para a aula dos testes ali, pega o material para resolver primeiro, depois assiste a solução deles feita por mim. E aí, se ficar alguma dúvida, mestre, aqui embaixo é o lugar para tu resolvê-las. Por enquanto, é só isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.